são as questões interessantes no texto que eu acho que ele nos traz, que uma lista não exaustiva, mas, enfim, algumas questões interessantes. Primeiro, a questão de como é que é uma mente sadia, hein? Nós estamos preocupados com conhecimento. Conhecimento em geral, conhecimento dentro de nossa ciência particular, que é a economia. Como é que a gente conhece? Será que a gente conhece? Os céticos dizem que não, que a gente é incapaz de conhecer. Mas, para conhecer, então, os clássicos diziam, nós precisamos ter uma mente sadia. Como é que se define essa mente sadia, né? É a mente de Descartes, que é a mente curtida pelo fogo da dúvida, né? É uma resposta a isso, que é uma resposta interessante. Exerçam a dúvida metódica, coloquem em questão tudo aquilo que vocês aprenderam e vocês aprenderão, enfim, conseguirão chegar a algum conhecimento. É a tábula rasa dos empiristas, né? O tal do papel em branco. O que define uma mente sadia? Então, no texto tem uma discussão interessante sobre isso. O segundo ponto é o fato de Lakatos ter adotado os tais princípios do Feyerabend. Apesar de terem imposições antípodas, ele adotou os princípios e interessante. O outro ponto é o papel do convencionalismo nas decisões metodológicas. Aqui tem uma certa redundância, porque, é claro, se toma decisões, como é que essas decisões são tomadas? Por convenção. Olha, tudo bem, gente, já para de investigar essa cláusula ceteris paribus, ela já está suficientemente investigada, já pode ser relegada a... Não há razões para duvidar que as outras condições permanecem constantes, né? Um outro ponto, os programas de pesquisa, há programas de pesquisas enxertados em programas de pesquisa mais antigos com os quais eram incompatíveis. Isso é uma coisa curiosa de se pensar, quer dizer, porque a gente sabe que um valor grande está no texto do Popper e tal, em outros textos a gente vai encontrar, dentro de uma teoria, de um programa de pesquisa, é consistência lógica. Consistência, se a gente está se apoiando num autor qualquer, digamos, em Marshall, aquilo que a gente está propondo como teoria, as nossas proposições têm que ser consistentes, compatíveis com a teoria marshalliana. No entanto, o Lakatos dá exemplos de programas que se desenvolveram muito, colocando em quarentena, mantendo um certo tempo como se não fosse de fato problemático, uma certa inconsistência teórica com o programa no qual esse programa está enxertado. E aí ele dá exemplos da física e a relação a isso. Portanto, aquele ideal de consistência lógica nem sempre é respeitado. E, às vezes, os resultados são favoráveis, né? Consegue-se avançar teoricamente com isso. E um último ponto é a questão da honestidade científica. Se vocês lembram, Lakatos volta. O que é honestidade científica para um justificacionista, para um falseacionista dogmático, para um ingênuo, etc. e tal. Então, quer dizer, existe esse valor, os cientistas devem ser honestos, né? E intelectualmente honestos, e essa honestidade é definida de forma diferente dependendo da corrente que se tem. Bom, para concluir a primeira parte do curso, como adotar os ensinamentos da metodologia da ciência na economia? Então, agora a gente está preocupado em chegar nesse ponto aqui, né? A gente está preocupado em fazer essa transição. A gente vai ter muito mais oportunidades de falar sobre essas coisas, porque todos os metodólogos, pelo menos do século XX, da segunda metade do século XX, vão falar sobre Kuhn, sobre Popper, sobre Lakatos, etc. Mas, nesse meio tempo, né, como é que a gente adota? Então, eu pus aí 3 blocos. Primeiro, a questão do Popper, do falibilismo. Então, nos comentários, nas críticas, na literatura sobre a adoção do método do Popper, a discussão mais ou menos convergiu para a seguinte conclusão. Olha, Popper não pode ser adotado, pelo menos rigidamente, ele não tem sido adotado e, no entanto, a atitude dele de falibilismo deve ser adotada, né? Essa suspeição em relação a qualquer sistema teórico deve ser mantida como
como um norte, uma orientação para o economista, para os cientistas em geral. Então, eu pus Caldwell aí porque esse autor é que faz essa questão do tem sido adotado, será que o Popper foi falseado? Deve ser e pode ser e deve ser. Uma outra linha aí, e aí mais ligada a Thomas Kuhn teve muita influência, como vocês sabem, sobre a economia. Então, o que ele diz sobre ciência normal, sobre a prática dos economistas e sobre as revoluções científicas na economia, não, ele não diz nas revoluções científicas, sobre revoluções científicas foi discutido por economistas, eu já mencionei isso para vocês. E tem um programa de pesquisa, SSQ, Sociology of Social Knowledge, Sociologia do Conhecimento Científico. Tem esse programa de pesquisa que se desenvolveu aí nos anos 70, mais ou menos, cujos adeptos passaram a estudar essas questões de articulação da comunidade dos economistas, para estudar a economia do ponto de vista das suas comunidades, dos seus, como esse conhecimento dos economistas está condicionado pela sua imersão num determinado contexto social, histórico, etc. e tal. Nós talvez voltemos a esse tema quando a gente estiver falando de retórica. E a ideia do Lakatos de séries, de teorias, então, também tem sido bastante explorada, foi relativamente explorada pelos economistas. Então, só para dar um exemplo para vocês, tem um livro na biblioteca que vocês podem encontrar de um indivíduo chamado Neil Demarque, chama The Lakatosian Legacy in Economics, né? O legado de Lakatos na economia. E ele diz coisas desse tipo aí que estão aí, abreviadas, né? Então, primeiro ele analisa como a repercussão que o Popper teve na ciência, na metodologia da ciência em geral e em relação ao positivismo lógico, como isso afetou os economistas, né? Então, ele se insurgiu contra o positivismo lógico e aí, com isso, ele conquistou apoios por parte, seja dos que se dedicavam à metodologia da economia, seja os que se dedicavam à história. Depois ele faz algumas considerações sobre Thomas Kuhn, o impacto dele na economia. Ele discute, por exemplo, aquela coisa que a gente já falou mais de uma vez, que para Kuhn, o teste popperiano não ocorre na ciência normal. E ele destaca essa semelhança que o Lakatos tem em relação a essa ideia quando ele fala em núcleo duro. Então, Thomas Kuhn deu espaço, aqui a gente está reiterando coisas que já foram ditas várias vezes, deu espaço para a prática efetiva dos economistas, dos cientistas em geral e para a história real, né? Um papel para a história, é o título de um dos primeiros capítulos do livro dele. Lakatos também chega um pouco mais perto da prática, embora ele seja um popperiano, convencionalista, como já foi dito e tal, ele, talvez, mais, vamos dizer, simpatizante mais do Popper do que do Thomas Kuhn, ele também chegou perto da prática. Por exemplo, na explicação da falência dos economistas em aplicar Popper, esse tipo de ensinamento pode ser usado. Bom, mas Kuhn e Lakatos têm seus próprios problemas, essa é a conclusão desse Demarque. Por exemplo, quantos paradigmas, né? É um paradigma só, o paradigma é sempre monolítico, ele reina naquela comunidade científica, naquele momento do tempo, ou é possível haver uma ciência normal multiparadigmática? Então, essa é uma questão que era muito colocada por Thomas Kuhn. Outra, revoluções são sempre precedidas por crises, e essas crises são provocadas pelo acúmulo de anomalias. Kuhn disse, esse é um componente, é um ingrediente, na hora de responder essa crítica, como eu disse, Kuhn, que é sempre muito flexível, assim, olha, isso costuma acontecer, é um ingrediente costumeiro, mas não é uma causa necessária. Em relação a Lakatos, também dá para formular várias perguntas. O que é exatamente um fato novo, por exemplo? Esse excesso de conteúdo
de um programa de pesquisa progressivo, como é que ele se define precisamente? Enfim, eu acho que a conclusão, assim, mais geral é o seguinte: a gente não consegue transpor ipsis literis esses esquemas do Popper, do Thomas Kuhn, do Lakatos, mesmo porque, como eles são apoiados na astronomia, na matemática, nas ciências físicas, na química, existe uma certa diferença de natureza das nossas ciências, né, em relação a essas. E, às vezes, é muito difícil, inclusive porque os exemplos não nos são familiares, a gente tem pouca familiaridade com eles, pelo menos. Tá? Então, é a conclusão do autor, é também a minha conclusão. Esses esquemas introduzidos por metodólogos da ciência não são camisas de força, estou me repetindo, são úteis como instrumentos de análise, fornecem padrão comparativo, mas não dá para vestir e amarrar o nosso curso ou a nossa investigação nesse campo a esse tipo de coisa. Tá? Vamos usar com flexibilidade isso daí. Então, entramos na segunda parte do curso, né? E vamos entrar, a nossa entrada vai ser, sobretudo, pelo texto do John Stuart Mill. Mas antes a gente vai fazer conversar um pouquinho sobre os antecedentes deles. E a gente vai falar um pouquinho, para não perder o costume, sobre Adam Smith. Vocês fizeram aquele curso de introdução aos clássicos, mas isso varia um pouco nos últimos tempos. Vocês veem até o tempo de hoje, não é isso? Nesses cursos. Vocês veem os clássicos propriamente, então, Smith, Ricardo, Mill, é isso? Depois vocês chegam a Keynes, não é isso? E alguns cursos têm, essa parte inicial é mais comprimida. Bom, então vocês leram aí os textos clássicos, A Riqueza das Nações, por exemplo. Provavelmente não leram as teorias dos sentimentos morais, mas ouviram falar dela. O que vocês talvez não tenham ouvido falar é de um texto que o Smith escreveu sobre a história da astronomia. Viram? Então, ele escreveu porque o Smith, antes de morrer, ele se preocupou em queimar várias coisas que ele tinha lá guardado, documentos, inclusive coisas escritas por ele. Então, ele fez uma grande queima, falou, não quero deixar para a posteridade essas coisas aqui, cartas e tal. Então, os biógrafos têm uma dificuldade em reconstituir aí a vida dele por causa disso. Mas alguns textos foram salvos, então, por exemplo, as leituras dele, as conferências que ele fez sobre jurisprudência, sobre ética e tal, e também esse pequeno texto, é bem curtinho, de história da astronomia. E é interessante porque ele tem uma posição muito inusitada aí. Ele fala o que um escrito científico, né? O que é um escrito, né, tem que ter. E ele diz, fundamentalmente, ele deve provocar no leitor wonder, surpresa e admiração. Eu mantive essa palavra em inglês, o que quer dizer isso, hein? Como é que vocês traduziriam isso? Vamos ver se vocês conseguem dar uma tradução boa. Por aí. É deslumbramento, né? Exatamente. A melhor tradução, encantamento, deslumbramento, maravilhamento, qualquer coisa assim. Então, um texto deve provocar nas pessoas uma reação do tipo, puxa, nunca tinha pensado sobre isso antes. Né? Então, fatos absolutamente novos, por exemplo, um relato sobre um cometa, né? A passagem de um cometa. Então, esse seria o tipo de reação que esse texto deveria despertar no leitor. Surpresa porque não necessariamente o texto vai tratar de uma coisa nova, mas ele vai mostrar
uma ordem de aparição diferente do que se está acostumado. Então, você vai falar que não veio o trovão, como é que é? O raio depois do trovão, mas vice-versa, qualquer coisa assim. Ele gostava muito de astronomia, lógico, né? Lógico não, mas percebe-se. E ele tem muitos exemplos, inclusive a discussão que ele faz da mão invisível está muito pautada por observações astronômicas. Eu escrevi um pequeno artigo a respeito disso com um ex-orientando meu e a gente foi atrás, foi ver a mão invisível, como é que essa expressão aparece na teoria dos sentimentos morais, na riqueza das nações, é interessante. Bom, e admiração, porque isso deve ser reconhecido como alguma coisa excepcional. Mas, independente, quer dizer, portanto, vocês veem que ele está descrevendo, ou falando pelo menos sobre método científico, a partir da reação que um texto provoca no leitor. Portanto, tem uma visão que é muito mais de psicologia do conhecimento do que de teoria do conhecimento. E aqui também tem uma qualidade estética. Então, um bom texto é um texto que provoca um certo tipo de reação. Por isso que, nesse ponto, o Smith é considerado um pouco precursor dos estudos de retórica na economia, né? Por causa desse tipo de coisa. Vocês diriam que o Smith é indutivo na Riqueza das Nações, que muitos aqui leram, ou pelo menos leram a respeito nos autores secundários. Vocês diriam que o método dele é mais para o dedutivo ou mais para o indutivo? Indutivo. Sim, é o que a maioria das pessoas considera isso. Então, aqui ele está muito próximo da indução, né? Toda hora ele está dando exemplos concretos, fala até de Buenos Aires, fala de coisas assim, um monte de exemplos concretos, além da própria situação inicial da divisão do trabalho na fábrica de alfinetes, né? Então, e também uma outra coisa sobre o método dele, que vale a pena dizer, ele está muito influenciado por uma escola chamada Escola Histórica Escocesa. Escola Histórica da Escócia, escocesa. Você é escocês mesmo, então esses autores influenciaram Hume e influenciaram Smith também. E a Escola Histórica Escocesa pregava que a humanidade se desenvolveu em 4 estágios. Vamos ver se eu lembro. O primeiro era de caça e pesca, o segundo da atividade de pastoreio, o terceiro atividade agrícola e, finalmente, a atividade industrial, ou atividade mercantil, melhor do que industrial. Então, Smith também tem essa influência do ponto de vista de método na sua obra. Bom, esse é Smith. Agora vem o outro. Agora o outro, David Ricardo. Vocês diriam que ele é mais indutivo ou mais dedutivo? Totalmente para o lado dedutivo, né? Então, ele constrói um modelo, primeiro modelo bem sucedido aí, para definir o escopo e o método da economia política, né? Então, nesse modelo, como vocês estudaram, aí mais de uma disciplina, né, viram as heranças desse modelo, a questão é toda proposta de um ponto de vista dedutivo. Tem alguns intérpretes, assim, que são metodólogos, que falam, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Ouviram falar no vício ricardiano? Sabiam disso? Né? O vício ricardiano aplica, a expressão foi aplicada aos seguidores de Ricardo, poupando o grande mestre, né? Então, não necessariamente ao Ricardo em si mesmo, mas ao método dele disseminado na comunidade de economistas.
E a ideia é o seguinte, existe aqui um plano da teoria e o plano da aplicação dessa teoria. Aqui ciência pura, aqui ciência aplicada. Como se faz essa passagem? Então, como vocês sabem, Sir David Ricardo foi membro do parlamento inglês, né? E ele era chamado constantemente para dar palpites de política econômica. E fazia isso com bastante competência, né? Para dar palpites, ele passava desse plano para esse plano, né? Então, ele tinha lá suas ideias, ele era a favor das leis, das Corn Laws, lá, ele justificava a importação de trigo, enfim, por causa das leis de oferta e procura, a questão contra os protecionistas, contra Malthus, por exemplo. Vocês ouviram falar da briga do Malthus com o Ricardo? Né? Então, já conhecem o conteúdo. Bom, então, ele dava esses palpites de política econômica, portanto, ele atuava também no plano da aplicação. Mas ele era craque no plano da teoria. Então, o que seria... Então, só que entre esse plano e esse, há certas mediações. Ele conseguia transitar bem de um plano para outro, mas estabelecendo certas mediações que não necessariamente ele colocava no papel. Então, ele não contava, num certo sentido, o pulo do gato, como é que se faz para ser um bom teórico e um bom prático ao mesmo tempo, um bom conselheiro econômico. Ele não contava isso, enfim, nunca se preocupou em escrever. E os adeptos do vício ricardiano, eles fazem essa transição sem fazer as devidas mediações, daí que veio a expressão vício ricardiano. O vício ricardiano significa saltar do plano da mais pura teoria ao plano da mais concreta aplicação, vamos dizer assim, né? Então, o esquemão de Ricardo era uma maneira de encarar a realidade e, quando ele era chamado a dar orientação de política econômica, ele conseguia fazer essa transição. Não necessariamente os seus seguidores conseguem, ou conseguiram, no passado. Vocês já ouviram falar de um romance chamado O Professor? O que o Galbraith faz? Ele cria um personagem, o protagonista da história é um professor, que faz uma tese na universidade sobre demanda de refrigeradores. Então, a carreira dele inteira na universidade, ele desenvolve com base nessa tese que se tornou famosa. Então, ele usava a tese em todas as solenidades, nas aulas ele vivia, sabe, como vocês sabem, eu escrevi uma tese assim e tal, e contava da tese que ele escreveu. Tinha uma cerimônia qualquer na faculdade, na universidade, ele era chamado e falava sobre a tese dele, não, porque demanda de refrigeradores, etc. Então. E ele era o cara, nós tínhamos um professor, neste ponto de vista, muito parecido com ele. Era o cara mais puro, assim, mas não estava realmente convencido de que dinheiro traz felicidade, ou que, enfim, que uma pessoa precisa enriquecer para ser feliz. Ele era feliz com os modelinhos lá dele e tal, e não tinha grandes ambições. Mas, num determinado momento, ele começou a ficar meio injuriado. Não, pô, também um pouco de dinheiro eu tenho que ganhar. Então, o que ele pensou? O que ele bolou? Um índice de expectativas irracionais. Ele começou a estudar os grandes episódios de ascensão e queda da Bolsa de Valores. E ele começou a descobrir certos padrões, né, nesses movimentos, e a partir daí ele começou a ganhar dinheiro. Mas nas aulas, na faculdade, na universidade, ele era absolutamente idêntico, toda demanda, isso aqui. Só que ele construiu esse índice, que evidentemente ele não contou para ninguém, né? E o pulo do gato ele não contou para ninguém. Então, com isso, ele conseguia, ao mesmo tempo, ter aquela pureza teórica e ser muito bem sucedido como ganhador de dinheiro, né?
E vai por aí, isso daí é o começo do livro. Não é um grande romance, mas é engraçado. E tem pedaços que vocês vão dizer, puxa, acho que ele conheceu o meu professor tal. Porque ele está falando de outros, ele fala do conjunto do departamento, né? Então, estudo para falar do vício ricardiano descrito num romance.